Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Este vídeo é sobretudo para você, torcedora e torcedor do Bahia. Vamos aqui falar de reforços para o tricolor da Boa Terra, identificando aquelas posições em que, na minha opinião, a equipe mais precisa se reforçar. E neste campo, acho que o debate é bastante complicado. Há muitas divergências prováveis entre mim e vocês, entre aquilo que eu identifico como necessidades da equipe e aquilo que vocês também identificam. Então, não vai ter propriamente uma convergência e isso, na minha opinião, é bastante salutar, bastante saudável. Não há problema em relação a isso. É natural que o torcedor, a partir de uma certa partida em que os jogadores não vão muito bem, que um certo jogador não vai bem, o torcedor considera que precisa de um reforço naquele setor. E no outro jogo, já acha que é no outro setor que precisa de um reforço, porque o cara que joga do outro lado também não atuou muito bem. Eu considero que o Bahia tem, e acho que esse é o ponto, talvez comecemos a divergência a partir de aqui. Eu considero que o Bahia tem um elenco bastante razoável. A qualidade do elenco do Bahia não é das piores. Acho que dá para montar uma boa equipe a partir do material humano que o técnico do Tricolor tem à sua disposição, no caso do Dado Cavalcante. E antes de nós seguirmos com as questões aqui, com esse debate, antes de eu apresentar para vocês esses reforços, gostaria de convidar você a refletir sobre a própria presença do Dado no banco de reservas do Tricolor da Boa Terra. É mesmo com esse técnico que o Bahia terá de ir até o final do Brasileirão? Precisamos pensar sobre isso. Não estou dizendo que há necessidade ou não de substituir o técnico. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Mas acho que não é este vídeo. Não é o assunto deste vídeo. Quero apenas que você reflita sobre isso. Que o Brasileirão vai permitir apenas uma troca de treinador. E é muito mais fácil fazer uma substituição neste momento do que ter uma única cartada, que pode ser, muito provavelmente pode não ser certeira, quando substituir o técnico, se eventualmente isso tiver de acontecer no meio do campeonato. Então, é para ir com Dado até o fim? Se é para ir, a geração de apoio tem que ser muito forte, de agora até os momentos mais complicados da equipe na Série A do futebol brasileiro, caso isso também venha a acontecer. Não dá para depois falar que saia o Dado, porque se tiver de apoio agora, esse apoio tem que ser até o final da temporada, gente. É com o Dado que tem que ir? Ok, então vamos lá. Vamos então aqui indicar os reforços. Como eu disse, muita gente entende que talvez o Bahia precise de um volante, de um meia, de um centroavante, de um lateral direito, de um lateral esquerdo, de um zagueiro, enfim, para todas as posições. A meu ver, não é bem assim. Eu identifico que na lateral direita tem um jogador importante para o Bahia, que é o Nino Paraíba. Acho que ele precisa sim de um jogador para incomodá-lo, um reserva, alguém para substituir em alguns momentos e alguém também para, caso ele não possa jogar, esteja dentro de campo no lugar dele. Substituí-lo dentro do jogo e substituí-lo nas partidas quando ele não puder entrar nas partidas. Então, nesse caso, eu vou indicar um jogador que é o Eric Mesa, um jogador interessante do Colón de Santa Fe, na Argentina, tem apenas 22 anos, é um lateral muito promissor, um lateral que tem conhecimento também do trabalho de meio de campo, um lateral que pode compor como volante, como meia e também sabe fazer muito bem o corredor. Precisa retornar melhor, acho que a recomposição defensiva dele precisa de uma maior qualidade, mas também já melhorou muito e como tem apenas 22 anos, precisamos considerar que o cara tem direito a ter algum ponto fraco. E acho que esse é o ponto fraco dele, que já vem melhorando muito, mas ainda precisa se qualificar. Contudo, no apoio, ele é excelente, muito bom jogador e também sabe trabalhar, sabe fazer o trabalho como meio-campista. Eric Mesa, do Colón de Santa Fe, chegaria para ser o reserva do Nino Paraíba. Bom, do outro lado, gente, na lateral esquerda, aí eu acho que aí eu identifico sim a necessidade de ter reforço. Aí eu acho que a coisa mais complicada precisa sim chegar jogadores. Vou indicar aqui o Gustavo Cortés, tem apenas 23 anos, pertence à Católica de Quito, lá no Equador. Um jogador que é da seleção equatoriana. É um jogador que está rompendo muito, está jogando muito bem, um jogador de muita personalidade, um jogador que faz aquele corredor com muita eficiência, ele consegue ser muito bom defensivamente, mas também ele consegue trabalhar lá como extremo, também consegue trabalhar como um volante por aquele setor esquerdo do campo. É um jogador que, desses laterais esquerdos aqui, na minha opinião, é um dos que chegaria com mais facilidade para o Bahia e é um jogador que tem ainda muito a crescer. Provável que em pouco tempo ele não fique na América do Sul. Então, nesse sentido, seria um jogador até mesmo, não somente para gerar lucro futebolístico para o tricolor da Boa Terra, mas também lucro financeiro em pouco tempo. Leonel Quiñones, do Barcelona de Guayaquil, é um outro jogador também equatoriano. Esse aí já tem 27 anos. É um baita lateral esquerdo de muita personalidade, de muita briga. Aquele lateral que você identifica que a equipe não vai precisar de um substituto em muito, muito tempo. O Quiñones chegou, inclusive, ao Barça
há pouco tempo, mas ele tem concorrência naquele setor. Acho que não seria muito complicado, acho que poderia ser um pouco complicado, haveria um certo desgaste nessa negociação, mas uma proposta muito bem configurada aí poderia resultar na contratação desse jogador. Seria um baita lateral para o Bahia no Campeonato Brasileiro. Leonel Quiñones, ele tem 27 anos, pertence ao Barça de Guayaquil. Roaner Chaves do Del Valle é um lateral esquerdo que consegue também ser. Ele é muito rápido, ele é muito forte, ele consegue ser extremo também. Como ele é pertencente, né, ele vem da categoria de base do Del Valle, da canteira do Del Valle. Então estamos falando de um jogador que hoje em dia, quando sai da canteira, sai muito preparado para exercer outras funções dentro de campo. Ele sai um jogador quase total, sabendo desempenhar funções em vários setores do campo. O Roaner Chaves é um desses jogadores, jogador muito jovem, tem apenas 19 anos, mas joga como um veterano. O David Caicedo, que é o titular, se lesionou, um baita jogador inclusive, se lesionou, esse garoto entrou em campo para substituí-lo e olha, tá complicado pro David Caicedo voltar para o lugar dele. Contudo, como é um cara já com muito mais experiência, um cara muito mais importante, assim que o David Caicedo voltar, esse jogador irá para a reserva. É uma pena, porque joga muita bola, tem 19 anos e é muito promissor. Acho que chegaria para ser titular no Bahia com muita facilidade hoje, mas com muita facilidade. Bom, então, esses são aí os laterais principais que eu acho que poderia chegar para o Bahia. E aí, gente, vamos agora pensar em jogadores pelo lado do campo, né? Acho que o Bahia precisa de jogador tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, jogadores que acelerem o jogo pelos corredores laterais, jogadores que aprofundem o campo, que saiba ter velocidade, mas ao mesmo tempo inteligência, porque um problema de jogador muito veloz é quando ele não pensa enquanto corre. Este é um dos grandes problemas, na minha opinião, desses velocistas que a gente tem no futebol sul-americano e em alguns aspectos até no futebol mundial. O primeiro nome que eu vou indicar aqui é um cara muito desconhecido, é o Luciano Ferreira, do Rosário Central da Argentina. Ele tem 19 anos, é muito promissor, é um jogador que está pintando agora no time de cima do Rosário, que é uma grande bagunça. Muita gente lá deixa jogar bola porque a equipe é uma grande bagunça. É um clube que produz muitos garotos interessantes na base, mas não consegue aproveitá-los muito bem. Esse Luciano Ferreira, ele está irrompendo, ele está conseguindo deixar outros jogadores mais importantes ali no banco. Acho que esse jogador hoje seria muito interessante. Ele é um extremo que atua pelo lado esquerdo do campo, também sabe jogar no lado direito, mas ele é sobretudo um extremo pelo lado esquerdo do campo. Nessa linha de extremo, também pelo lado esquerdo no caso, mas que sabe jogar pelo outro lado, eu vou indicar o Franco Pérez do Rentistas de Montevideo. É o melhor jogador dessa equipe que está na Libertadores de América e que foi, gente, sobretudo foi para a Libertadores de América por causa das atuações desse jogador, Franco Pérez. Ele certamente irá para uma equipe grande do Uruguai em pouco tempo, ou mesmo da Argentina, caso não seja contratado. Ele tem apenas 19 anos, o Franco Pérez. É um jogador realmente diferenciado, ele sabe driblar, ele sabe quebrar linha de marcação, ele sabe também trabalhar por dentro quando é necessário, um jogador que não descansa em nenhum momento do jogo, um jogador que está sempre procurando fazer o gols, está sempre procurando se associar no setor de ataque. Franco Pérez seria uma grande contratação, até porque é muito barato, e precisamos entender que o Tricolor não tem tanto dinheiro assim para gastar, né, gente? Então precisamos também pensar no jogador que seja bom e que não seja muito caro, né? Nessa linha, a gente tem um outro jogador, e aí é o seguinte, ele pode jogar, né, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, ele pode até jogar pelo meio de campo também, né? É um canhoto realmente muito bom, é desses jogadores desconhecidos, né, que quando pinta no clube grande, começa a jogar, o pessoal fala assim, poxa, de onde vem esse cara? Por que não fui atrás? Chama-se Ignacio Pereira, ele é do Fênix de Montevideo, ele pode atuar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pode atuar até mesmo pelo centro do campo, pode atuar como falso 9, tem apenas 23 anos, esse canhoto é muito bom. Eu fico encantado quando ele atua com o pé trocado pelo setor direito, mas ele tem jogado sobretudo pelo setor esquerdo e consegue fazer isso com muita eficiência e sobretudo, gente, com muita, não somente com eficiência, mas com resultados. É um jogador também muito goleador, faz muitos gols, ele costuma às vezes entrar por dentro para procurar o arremate e sempre que pode ele arremata e é certeiro o arremate dele, ele faz muitos gols. Esse jogador seria muito interessante para o Bahia. Desses desconhecidos, atacantes desconhecidos, acho que esse seria um desses jogadores para chegar e apresentar resultados rapidamente para a equipe, dirigida hoje pelo Dado Cavalcante. Diego Valois do Talleres de Córdoba, da Colômbia, está com 24 anos, recente,
recém-completados, Diego Valois é um dos melhores extremos atuando hoje no futebol da Argentina. Ele pode atuar pelo lado esquerdo, ele é, sobretudo, um jogador que atua pelo lado esquerdo, mas também sabe fazer o setor direito. É muito veloz, também dribla muito bem, é muito corajoso, é um cara de personalidade. Por que a gente precisa pensar nisso? Jogadores com personalidade, porque se não for assim, vai ter mais dificuldade para se adaptar aqui no Brasil, na equipe do Bahia. O Diego Valois é um jogador que muita gente aqui hoje no Brasil já conhece, já quer nas suas equipes, torcedor do Botafogo já pediu ele, torcedores do Vasco da Gama também já pediu esse jogador e outras equipes também. Então o Diego Valois seria muito interessante também para o Bahia. Luiz Estupiñán joga no Delfim, é um extremo que atua pelo lado esquerdo, ele tem apenas 22 anos, é um extremo da seleção, já pertence à seleção sub-23 do Equador, tem chamado para a seleção principal também. O Estupiñán é daqueles caras que atacam com muita velocidade, chega com muita velocidade ao campo, não se importa com a marcação, vai para cima mesmo e quando dribla procura ir até o fundo do campo para cruzar. Esse jogador, ele é muito interessante também. Ele joga pelo setor esquerdo e nesse Delfim tem um jogador que para mim é melhor ainda que o Luiz Estupiñán, embora menos conceituado, digamos assim, mas é melhor, bem melhor, tem um potencial até maior, é um jogador que tem um entendimento do jogo mais profundo, um jogador realmente bem interessante, que chegaria aqui para ser um dos melhores na posição no Campeonato Brasileiro. Ele joga pelo setor direito, é um extremo do lado direito, ele tem 25 anos e se chama Janer Coroço, do Clube Delfim, jogador de lado de campo pelo lado direito, um baita jogador também, tá, gente? E para finalizar, Max Araújo, para finalizar não, a gente vai falar de mais um aqui, Max Araújo, que joga no Puebla, né, do México, é um jogador uruguaio, muito rápido, muito veloz, mas também daquele tipo assim, que consegue ter um entendimento muito profundo do corredor. Então ele pode até ser colocado como um lateral pela esquerda, ele pode também ser um volante, gente, pelo setor esquerdo também, porque ele tem esse entendimento do jogo. Pode ser um lateral e pode ser também um meia, mas é sobretudo um extremo, e um extremo também muito rápido. Está se destacando bastante agora no futebol mexicano, mas tem concorrência na posição lá no Puebla de 2 jogadores. E isso o leva muitas vezes para o banco de reservas. Não haveria problema dele receber uma proposta do Bahia. Para finalizar, lado de campo, Santiago Moreno, do América de Cali, tem apenas 21 anos de idade. Só agora os olhares aqui da América do Sul estão se direcionando para esse jogador. Santiago Moreno é um jogador que está irrompendo nesse time horroroso do América de Cali, um time muito ruim atualmente do América de Cali. Ele é um dos destaques dessa equipe. Apenas 21 anos de idade, Santiago Moreno. Gente, agora falando agora de jogadores para o setor o centroavante, né? Por que eu estou indicando o centroavante aqui? O Bahia tem um dos melhores centroavantes hoje no futebol brasileiro, certo? Certo. Mas eu acho que o Bahia precisa ficar independente do Gilberto. O Bahia precisa se libertar do Gilberto. O Bahia pode perfeitamente ter o Gilberto no seu elenco, mas não pode ser dependente. O Bahia é grande demais para ficar nessa historinha aí com o Gilberto. O Bahia é muita coisa, é muito clube. O bicampeão brasileiro não pode ficar refém de um jogador, gente. Seja ele qualquer jogador. E o Gilberto é um jogador que tem bons serviços prestados para o Bahia, mas é um jogador também que antes de chegar no Bahia não estava tão bem na carreira. Então ele fez bem para o Bahia, mas o Bahia fez gerou muito mais benefício para a carreira do Gilberto do que o contrário. Então o Gilberto vai com calma aí, hein? Entendeu? Então acho que o Bahia precisa se libertar dessa dependência, precisa trazer alguém até para que, né, caso o Gilberto saia, seja o titular, e caso o Gilberto permaneça, né, até, né, desperte nele a vontade de jogar muito mais. Então vamos aqui a uma lista, alguns nomes aqui para centroavante. O primeiro deles que eu indico é um centroavante que eu gosto bastante, muito desconhecido, um grande marcador de gols. Ele chama-se Jonathan Baumann. Jonathan Baumann joga no Muxic Runa do Equador. Muxic Runa é um clube que tá... que time é esse, gente? Os clubes pequenos e médios do Equador estão fazendo trabalhos fantásticos. Tem projetos de clubes ali, legais ali, que estão fazendo com que as equipes sejam muito competitivas. Lá no Equador, você ser um artilheiro hoje da competição não é para qualquer um. Esse cara é um dos artilheiros. Ele marca gol de todo jeito. Tem 30 anos, está no melhor momento da sua carreira, mas marca gol de todo jeito. E todo mundo está se encantando com ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser contratado pelo Barcelona de Guayaquil.
Ele vai ser contratado pelo Emelec. E aí vai fazer sucesso nessas equipes. E aí na Libertadores do ano que vem, quando ele estiver fazendo muito sucesso, alguma equipe do Brasil vai querer contratar. Gente, paremos com isso, contratemos agora. Vamos lá contratar agora. Bahia, olha só, Jonathan Balma, do centroavante de 30 anos, do Moshik Runa, lá do Equador. Esse jogador para mim é muito interessante. Um outro jogador que eu vou destacar aqui é muito, assim, ele ficou muito tempo sem contrato, gente, muito tempo. Eu indiquei e ninguém foi buscar. Agora já está fazendo um monte de gols, mas um monte de gols lá no Fênix, lá do Uruguai. Chama-se Rodrigo Amaral. Ele fez muito sucesso na Sub-20 do Uruguai algum tempo atrás. É um centroavante que pode atuar, inclusive como meia, como segundo atacante, às vezes pode cair também pelo lado do campo. Rodrigo Amaral está fazendo um monte de gols, não seria nada caro tirá-lo hoje da equipe do Fênix. Tem um arremate muito potente de fora da área e muito certeiro também. Então o Rodrigo Amaral para mim seria um desses jogadores. Um garoto, para indicar garoto, mesmo ainda mais considerando essa canteira do Bahia, que para mim é uma canteira muito boa, esse garoto tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito acima da média. E o garoto que eu vou indicar aqui é o Diego Duarte, do Olímpia. É uma pena que o Olímpia hoje também seja um clube muito bagunçado, e não aproveita bem a categoria, a capacidade técnica, a condição de arrematar para o gol, a finalização certeira desse jogador chamado Diego Duarte. Ele tem apenas 19 anos. 19 anos e não é muito aproveitado porque tem um monte de centroavante lá, veterano, né, e o técnico sempre prefere usar os veteranos do que utilizar o Diego Duarte. Tá dando sopa lá no Olímpia, vai crescer demais no futebol sul-americano em pouco tempo. É um centroavante para fazer um monte de gol, entregar um monte de gols aqui para a equipe do Bahia. Há outros, mas outros bem mais caros. Esses, por exemplo, seria barato, então fecho a lista com o Diego Duarte do Olímpia, um centroavante, um moleque que sabe fazer gols, um moleque provocador que provoca zagueiro, um moleque que sabe colocar a bola dentro da rede, de cabeça, de fora da área, de dentro da área, de todas as maneiras. Então, Diego Duarte do Olímpia, fecho aqui essa lista, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem like, divulguem o vídeo, gente. Vocês, torcedores do Bahia, não tampam aí no meu canal, né? Então vamos lá, gente, vamos dar uma força aí pra mim, porque eu tenho uma admiração enorme pelo Bahia, muito. Acho que o que a direção do Bahia está fazendo pelo clube hoje é algo fantástico, embora, na minha opinião, eles não entendem nada de futebol, né? Contratam sempre jogadores aí, nem sempre, mas muitas vezes jogadores questionáveis, mas eu acho que essa direção é muito boa para a instituição Esporte Clube Bahia. E, nesse sentido, espero que vocês, torcedores, deem uma força aí pro meu canal, ok? Obrigado pela gentileza, é isso aí.